Oi, gente. Faz muito tempo que eu tô pra fazer esse vídeo. Na verdade, muitas horas que eu tô tentando gravar esse vídeo. Só que tá difícil. Mas agora, eu acho que agora sai. O que eu vou contar aqui não é somente um relato de parto. Não é somente um testemunho de que Deus faz milagres. Mas um testemunho que Ele salva, cura, liberta e transforma. Eu e meu esposo Daniel decidimos ter o nosso primeiro filho. Mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Ali começava a minha luta. A gente ficou tentando esse bebê durante 1 ano. E um dia eu passei mal, desmaiei, estava com uma hemorragia muito forte. Então eu decidi ir no médico. Eu sou aquele tipo de pessoa teimosa que só vai no médico quando a coisa fica preta. Então quando eu fui consultar, o médico disse que poderia ter sido um aborto, porque eu tive uma fraqueza enorme, desmaiei, perdi muito sangue, tive que tomar soro, essas coisas, né? E poderia ser uma suspeita de aborto, mandou fazer até um teste de gravidez e se desse ainda positivo, mesmo que eu tivesse tido um aborto, era sinal que era um aborto. Então, eu fiz todos os exames certinho e não era um aborto, graças a Deus não foi um aborto, porque no estado que eu estava, eu acho que um aborto seria muito triste para mim naquele momento. Então, ela me passou alguns exames para fazer, me passou alguns exames para fazer, para ver como que estava meu útero, o que estava acontecendo, porque eu não estava menstruando direito. Porque durante esse ano, às vezes atrasava 3 meses, aí 4 meses, e toda vez que atrasava eu sentia a barriga crescer, toda vez que atrasava eu sentia enjoo, eu sentia todos os sintomas de uma gravidez normal. Apesar de não ter ficado grávida, a gente lê muito na internet, a gente sabe, né, que uma mulher grávida sente. Então, depois eu fiz esses exames, o diagnóstico foi que eu tinha ovários policísticos, que é quando a mulher não ovula, e se a mulher não ovula, a mulher não engravida. Então, eu era praticamente estéril. O médico chegou a falar pra mim que eu não ia poder ter filho. Mas que havia outros métodos, que eu poderia tratar isso, porque é uma doença que não tem cura. Eu ia poder tratar isso, ia tomar vários medicamentos para tratar. E se caso não desse certo tratamento, tem várias outras opções para a mulher tentar engravidar, e uma delas seria a inseminação artificial. Todos nós sabemos que é um absurdo de caro, que nem todo mundo tem, né? Aí 12 mil, 14 mil, depende, para fazer esse tratamento, que muitas das vezes pode também não dar certo. Então eu falei, vou tentar 1 mês esse tratamento. Fui lá, tentei tomar o remédio certinho. E aquele remédio, quem tem o mesmo problema que eu, tem a sorte de tomar o remédio e já no primeiro mês engravidar. Comigo não foi assim. Quando eu tô na expectativa de já dar certo, porque eu tava muito ansiosa, a gente fica muito ansiosa quando a gente começa a planejar a nossa família. Então, no primeiro mês não deu certo, eu fiquei muito frustrada, chorei demais. E a primeira coisa que eu decidi foi dobrar os meus joelhos, falar com Deus: Senhor, o Senhor é o dono da vida. Eu não vou tomar mais remédio nenhum, não vou fazer mais tratamento nenhum. Na hora certa, na hora do Senhor, o Senhor vai mandar o filho. O Senhor vai mandar meu filho. E não que eu sou contra adotar, não sou contra adotar, mas meu sonho era gerar uma vida. Era ver os traços do meu esposo no meu filho, meus traços no meu filho, o nosso jeito de ser nele. E eu buscava de Deus porque eu sabia que Ele podia fazer. Então eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Fazia 1 ano. Entreguei tudo nas mãos de Deus. Depois que eu fiz esse propósito com o Senhor, esse tempo todo ele estava em silêncio. Ele não falava nada. Não falava nada para mim. Então, um certo dia a gente foi com a mocidade da igreja
numa congregação, e Deus revelou para uma irmã, que ali tinha uma irmã, que o sonho dela era ser mãe, e que naquela noite, se a irmã cresce, Deus estava abrindo a madre e estava curando a ferida do útero, e a irmã ia poder gerar o tão sonhado filho. Eu não tive dúvidas que era, eu levantei a mão na hora, fui lá na frente em prantos. Quando cheguei no banco, eu chorei muito, orei muito. Agradeci muito a Deus, porque eu sabia, porque quando Deus fala, Deus demorou para falar, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Aí vai da sua fé. Você tem que confiar, tem que acreditar no Senhor. Depois desse tempo, a minha menstruação, graças a Deus, começou a regular. Todo mês era como se Deus estivesse limpando, tirando todas as impurezas fora. E eu sabia que Deus estava trabalhando, sabia que Deus estava fazendo milagre. Mas mesmo assim, ainda demorou. E mesmo nessa demora, às vezes a fé abala um pouco. A gente tem que buscar de Deus força, porque é um sonho muito grande. Só quem passa por isso sabe como é dolorido esperar. Você ter o sonho de ter um filho, de gerar um filho e esperar, tem que esperar em Deus. Só confiar no Senhor, porque o único que pode fazer é Deus. Então, depois de 2 anos e meio nessa espera, o Senhor realizou o milagre. Começou a realizar o milagre. No dia 10 de dezembro de 2013, eu descobri que estava esperando o meu tão sonhado bebezinho. Nunca fiquei tão feliz na minha vida quando eu vi aquele teste positivo, porque graças a Deus nesses anos eu nunca engravidei, então eu nunca perdi. Porque o Senhor sabe que se eu tivesse engravidado e perdido, só Deus sabe, né, o nosso interior, como que a gente ia ficar. E eu descobri que estava grávida de 6 semanas, eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição para quem não viu ainda, dando a notícia pro papai Daniel, que ele seria papai pela primeira vez. E foi uma alegria imensa para toda a família, porque meus pais ficavam na expectativa, os pais do meu esposo ficavam na expectativa, porque era o sonho de todo mundo, ver os filhos casando, os filhos, tendo, os pais querem ver os netinhos, tudo, né? E então Deus realizou um milagre, eu nem acreditava, eu chorava demais, eu não podia porque o Daniel estava do lado e eu queria fazer a surpresa para ele, mas deu tudo certo. Então Deus ali começava a realizar um milagre na minha vida, na vida do meu esposo. A gente cresceu numa igreja muito rígida, uma igreja que tem a doutrina bem forte, e eu não segui a doutrina porque não vou seguir, porque é pecado, porque isso, porque aquilo, outro. Eu me sentia bem naquele ministério, a gente louvava lá na frente, porque desde o começo da nossa união, Deus tinha promessa, tanto na minha vida, quanto na vida do meu esposo, quanto na nossa vida juntos. Deus tem plano, tem tudo escrito certinho. Nesse tempo a gente decidiu mudar de ministério. A gente era de uma igreja bastante rígida, tinha uma doutrina bastante rígida, pastor nome de Deus. A igreja é muito boa, a gente cresceu naquela igreja. A gente, desde o começo do nosso relacionamento, Deus tinha propósito, Deus tinha planos, porque eu e meu esposo somos levitas da casa do Senhor. E nessa troca de ministério, a gente começou a visitar uma, outra, até que um pastor amigo nosso decidiu abrir um ministério. E a gente decidiu ir ajudar esse pastor. Só que, infelizmente, o ministério dele não durou muito tempo, porque a gente mora em Curitiba, e a igreja era lá em Santa Felicidade, e era bem longe da nossa casa. E, na verdade, todos os irmãos eram aqui de Curitiba e a igreja era lá, então, com o tempo, não deu certo e o pastor decidiu fechar o ministério. E nessa de fechar o ministério, irmãos, a gente ficou sem nenhuma. Daí a gente começou a visitar, e essa não, fica daquele jeito, né? A gente é falho, ser humano, não é? Não, essa não. E nessa de ficar nessa não, a gente não ia em igreja nenhuma. E com esse tempo todo, a gente foi enfraquecendo. Daí chegava, ia na igreja sempre, daí chegava só indo no domingo. Aí de repente ia, não, domingo que vem a gente vai. Não, no outro a gente vai. E com isso, conforme ia passando o tempo,
eu nunca tinha experimentado nada do mundo. E como a gente estava sem ir na igreja, eu comecei a me apegar muito à minha vaidade. Eu me apeguei muito à roupa, calça comprida, essas coisas que eu nunca tinha usado na minha vida. Me apeguei muito à maquiagem, coisa que eu nunca tinha usado na minha vida. Me apeguei demais, porque eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. E lá, enquanto eu estava no ministério que não podia, eu obedecia o pastor, eu obedecia a doutrina da igreja. Porque é o que Deus manda a gente obedecer ao nosso líder. E depois, como eu não estava no ministério nenhum, eu comecei a usar, mas eu comecei a extrapolar. Não ia mais na igreja, não cantava mais, não orava mais, não louvava mais. Eu estava totalmente caída lá embaixo, porque eu só pensava na minha vaidade. Irmãos, eu coloquei a minha vaidade entre eu e Deus. Isso deve ter entristecido muito o Espírito Santo, porque eu cresci na igreja, eu era conhecedora, eu temia o Senhor, mas aquilo para mim era tudo muito novo. Então eu queria experimentar, eu queria fazer tudo. E com o passar do tempo, eu fui me esquecendo de todas as promessas que Deus tinha feito, desde lá pequenininha, desde o ventre da minha mãe. Esqueci das promessas, de tudo que o Senhor tinha me dado, do meu filho que eu estava gerando, meu tão sonhado bebezinho estava gerando, Deus me deu. E eu simplesmente ganhei aquele presente do Senhor e virei as costas. E Deus sempre tentava me alertar através dos meus pais. Bruna, você não foi criada assim. Bruna, você não aprendeu assim. Não que eles me julgavam, jamais eles me julgavam. Mas como pai e mãe, eles não queriam me ver sofrer. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um e cada propósito é diferente. Eu não estou dizendo que se você usa uma maquiagem, usa uma calça comprida, que isso vai acontecer na tua vida. Não, mas o que Deus tinha para minha vida era totalmente diferente disso. Então, meus pais sempre falavam que eu estava exagerando, que depois de 20 anos eu fui colocar uma calça comprida, fui usar essas coisas. Eles nunca me proibiram de sair da igreja, experimentar o mundo. Nunca me obrigaram a servir a Deus, nunca, jamais. Eu servia porque eu amava o Senhor, amo o Senhor, mas a gente é ser humano falho, cabeça fraca, e chega uma hora, né, que se o inimigo achar uma brecha, ele entra. Se você deixar, ele entra, ele faz, e Deus permite, para ver até onde vai a tua fé, para ver aonde você vai, até onde você chega. Então minha gestação era perfeita, tudo perfeito. Eu descobri que eu estava grávida de um menininho, ele se chamaria Caleb. Então, conforme o tempo ia passando, mais eu ia ficando mais vaidosa. Quanto mais o tempo ia passando, mais eu ia experimentando e me afundando mesmo. Nunca fui de embalada, nunca, jamais, eu nunca tive vontade disso, nada. Mas a minha vaidade era maior que, meu Deus, que tudo. Então até as 35 semanas, a minha gravidez era perfeita. Os exames tudo certo, tudo ok, nada, nenhum problema, nenhuma doença, nada. Com 35 semanas, do nada, eu comecei a pressão subir direto. A pressão subia direto. Eu vivi internado por causa da pressão alta. E com isso, apareceu a diabetes gestacional. Com isso, infecção urinária. E eu cheguei até a pegar uma bactéria, eu não sei o nome, que é uns nomes esquisitos dessas bactérias, mas eu cheguei a pegar uma bactéria. E quando eu estava com 37 semanas, e nesse tempo todo eu sempre ficava internada, sempre, direto na maternidade. E eu não aguentava mais, porque é horrível, horrível. E toda a família preocupada, porque até as 35 semanas eu só tinha engordado 15 quilos. E do nada, eu comecei a engordar nessas 2 semanas, eu ganhei mais 15 quilos, então eu sou baixinha, pequenininha, tenho 1,52 m. E imagina, uma pessoa de 1,52 m com 80 quilos, eu sempre fui miudinha, sempre tive 50 quilos. Nunca fui de engordar demais. E daí, do nada, eu engordar tudo isso, e eu não conseguia andar, não conseguia respirar direito. E por causa dos problemas da pressão e da diabetes,
Tudo que comia praticamente fazia mal, porque era doce, era salgado, tinha que cortar tudo. E infelizmente eu não tive, na verdade eu tenho um plano, então foi tudo feito pelo plano, tudo particular. E eu não tive um atendimento, entendeu, que a gente paga, que eu pagava, no caso. E o médico não era muito de mandar pra nutricionista, essas coisas pra cuidar. E aí, com 37 semanas mais 3 dias, eu fui na minha consulta com o médico. E ele tinha pedido os exames, então tinha dado toda essa alteração, os exames da diabetes, tinha dado a bactéria, né, a infecção urinária, tudo. E a pressão, quando eu cheguei lá, quando ele olhou pra mim, ele se assustou, porque eu tava muito enorme, muito mesmo. E quando eu cheguei, ele foi fazer então um exame de toque, ele não conseguia sentir nada por dentro, porque tava tudo inchado, tudo. Então ele ficou preocupado, já assinou a cartinha e falou, ó, daqui você sai, vai direto para a maternidade, já vai internar. Chegando lá você vai fazer outros exames para ver como o bebê tá e tal. Porque tua gravidez já é considerada de alto risco, então vai ter que ser uma cesárea. E o bebê tá muito grande. Caleb tinha quase 4 quilos, 50 centímetros. E eu era muito pequenininha, naquele inchaço todo eu não ia conseguir ter o parto normal. E até por causa dos problemas, né, da pressão, da diabetes não pode, então tinha que ser cesárea. Então eu fui direto pro hospital e lá quando eu internei, eu achava que no outro dia, era uma sexta-feira à tarde, eu achava que era uma sexta-feira à tarde, eu achava que no sábado eu ia fazer os exames e ele já ia lá tirar o bebê, porque pelo que ele falou, eu estava numa situação muito precária, pelo que a gente via também era uma situação muito precária. Então, eu internei com a pressão, eu já estava com a pressão super alta, e lá ele já deixou a dieta, né, para as meninas. E aí eu internei na maternidade e fiz esses exames tudo. Quando chegou o sábado de manhã, ninguém falava que dava os exames, ele não deixava falar o que dava os exames, eu não sei se ele escondeu alguma coisa. Eu acho que eu estava com pré-eclâmpsia, porque para ter engordado inchado tão rápido assim, né, é um dos sintomas, ter inchado tão rápido, e a pressão também é um dos sintomas da pré-eclâmpsia, eu vivia passando mal. E por ele não ter pedido alguns exames antes, eu acho que ele ficou meio com medo de depois acontecer uma coisa e é culpa dele. Então, ninguém tinha acesso aos meus exames, porque eu tinha um médico particular, e ele tinha um consultório dele próprio, tinha um médico particular, e ninguém podia fazer nada, nem os plantonistas, nem as enfermeiras, porque era um caso restrito. Então aí no sábado tudo bem, fiz os exames, tudo, fiz a ultrassom, o bebê estava tudo bem, graças a Deus com o Caleb estava tudo bem. E comecei a tomar o medicamento, e para a bactéria estava tomando amoxicilina, estava tomando um antibiótico muito forte. E sempre que as meninas vinham dar o remédio na veia, eu sentia que o Caleb mexia demais, que estava mexendo com o bebê. E a pressão tava, mesmo tomando remédio, ela estava oscilando muito. Então já era o caso do médico fazer a cesárea. Só que ele ainda esperou o domingo todo. Eu fiquei internada, jogada na maternidade 3 dias. Porque o médico não ia me ver, a gente ligava para o médico não atendia, mandava mensagem, o médico não respondia, perguntava para as enfermeiras sobre o médico, cadê o médico? Disse que só falava com algumas pessoas lá dentro que elas não sabiam. E naquele desespero todo, as meninas, que a gente se apega muito, as meninas são um amor de pessoa ali na maternidade de Santa Brígida. Então, com aquele desespero, todas elas começaram a ficar desesperadas. E eu cada dia
mais nervosa, e com isso a pressão mais subia mais ainda. E a família toda desesperada, os meus pais desesperados, meu esposo desesperado. Não, e o serviço, o trabalho deles estava tudo parado. Porque naquele desespero o médico sumiu, cadê o médico? E ninguém podia fazer nada, porque era um caso restrito. E eu jogava lá naquela maternidade desesperada, quase estourando, né? Na segunda-feira de manhã, as enfermeiras foram me acordar para dar uma medicação, um medicamento. E quando isso aconteceu, depois de uns 20 minutos, meu esposo estava comigo, né? Porque ele revisava com os meus pais, para poderem trabalhar até. E nesse desespero ainda, ele mandando mensagem, tentando ligar pro médico, o médico não atendia, não respondia, não fazia nada. E depois que eu tomei aquele medicamento, eu comecei a sentir o Caleb muito alvoroçado na minha barriga, porque quando a gente está no finalzinho da gestação, eles mexem, mas não com tanta frequência, não com tanta força. E eu sabia, como mãe, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Ele mexia de uma forma que parecia que ele queria rasgar a barriga e sair, que ele estava sufocado, que ele estava preso, sabe? Como que eu vou explicar pra vocês? Que ele estava desesperado dentro da barriga, que alguma coisa estava desesperando, sufocando ele lá dentro. E eu fiquei desesperada, daí na hora as meninas até vieram, que eu fiquei preocupada. As meninas colocavam a mão na minha barriga e ficavam, nossa, que coisa mais linda, como esse bebê mexe. Olha só que delícia sentir esse bebê, porque era uma coisa fora do normal. Aí elas ficaram tipo, nunca vi um bebê mexer tanto desse jeito. E eu olhava pra cara do meu esposo, ele pra mim já tava naquele desespero todo. A gente sabia que não tinha alguma coisa errada ali, que não tava bem. E eu preocupada, falei, será que isso é normal? Ele nunca mexeu dessa forma. E daí nisso, nessa preocupação toda, elas chamaram a enfermeira-chefe, que foi um anjo. Eu lembro o rosto de cada uma, mas eu não lembro o nome, porque em maternidade as meninas sempre trocam o turno direto, e eu acho que de 2 em 2 dias elas voltavam, as mesmas meninas, então conheci muitas das meninas lá. E nisso chamaram a enfermeira-chefe e todo mundo começou a ficar muito preocupado, muito mesmo. E a enfermeira-chefe disse que não era normal. E meu esposo, no desespero, falava que tentava falar com o médico, não conseguia falar com o médico, para ver se ela não conseguia ir lá falar com o médico através do hospital, porque ele só atendia através do hospital. E ela tentava, não conseguia, não tinha acesso ao médico. E nisso, naquele todo o nosso desespero, meu esposo falou, o que a gente pode fazer? Pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer? Ela falou que a gente poderia assinar um termo, que a gente estava desistindo do meu médico, e que eu queria que um plantonista, qualquer plantonista que estava no hospital, no meu caso, e qualquer coisa fazer o meu parto, né? Então eu falei, qualquer coisa, pelo amor de Deus. E nisso, ela conseguiu que eu fizesse um exame chamado cardiotoco, para ouvir o coraçãozinho do bebê, para ver se estava tudo bem. E só isso que ela conseguiu pedir, porque como o caso era restrito, ela não podia fazer mais nada. Daí ela falou, eu vou tentar, vocês fazem uma cartinha, escrevem uma cartinha, porque daí já é racinho, já é válido, e daí a gente pode ajudar vocês, no caso. Já que o médico abandonou, porque não pode, ela ficava abismada. Que absurdo o médico pegar e me abandonar no estado que eu estava, numa gravidez de alto risco. E nisso, meu coração angustiado, e eu almocei e falei, a partir de agora não vou comer mais nada, porque esse médico vai fazer o parto hoje. Vai fazer o parto hoje porque meu filho não tá bem, meu bebê não tá bem, e meu tão sonhado nenenzinho, meu Deus, imagina, minha gravidez perfeita, do nada, tudo isso aconteceu, do nada. E daí trocou de turno, no meu caso, meu esposo foi trabalhar e chegou meus pais, e nisso a minha mãe pegou o número do celular dela e ligou pro médico, e o médico não tinha o número dela, então ele atendeu na hora. E quando ele atendeu, a minha mãe, muito desesperada, começou a falar com ele, pelo amor de Deus, como que você me deixa a menina aqui jogada na maternidade, você não vem ver a menina, não vê os exames, não fala o que dá os exames, o meu neto não tá bem, a gente sabe que ele não tá bem, tá mexendo estranho, pelo amor de Deus, vê se toma vergonha na cara e vem ver a menina.
E daí eu acho que ele se sentiu um pouco ameaçado, se sentiu com medo, não sei o que ele estava escondendo, até hoje eu não sei. Então ele falou, não, mais tarde eu saio do consultório para sair. Olha a preocupação do médico. E nisso, meus pais desesperados comigo lá. E conversando com as enfermeiras fazendo de tudo que elas podiam para ver. Eu fui, fiz o exame do cardiotópico. E a hora que o médico era 6 horas da tarde, a hora que o médico chegou, eu já estava começando a sentir contração. Eu estava de 37 semanas e 6 dias. Estava sentindo contração devido ao nervoso, a pressão subindo. E estava com o início a minha bolsa não chegou a estourar, mas estava começando a sentir a contração e eu nervosa, inquieta. Assim que ele chegou, meus pais começaram a conversar com ele começou a se alterar um pouco e dizer que se eles assinassem, ele podia até, porque o pulmãozinho do bebê não podia estar pronto que ele é considerado prematuro. Que o pulmãozinho do bebê não podia estar pronto, que eu tinha que ter tomado uma injeção, não sei o que lá. E que se eles assinassem um termo de responsabilidade, ele fazia uma cesárea ali na hora. Que ele achava que estava muito cedo, que dava para esperar até no outro dia, ele queria que eu esperasse até as 39 semanas. E eu estava, era isso na segunda, na terça eu ia completar 38. E eu sabia que se eu esperasse a terça-feira, meu filho não ia sobreviver. A gente sabe, a mãe conhece. Então, e assim que ele chegou, eu falou, vamos ver o que vai dar então esse exame que vocês pediram do cardiotópico, porque ele achava que estava tudo bem. Vamos ver o que vai dar. E aí a gente, qualquer coisa faz o parto, amanhã de manhã. Falei, não, eu tô de jejum desde a 1 hora, só almocei, não comi mais nada, não bebi mais nada dele. Vamos ver como que tá, da gente conversa. Aí assim, depois de uns 30 minutos ele pediu mais exame, assim que ele chegou ele foi pedir exame. E depois de uns 30 minutos ele veio com o resultado do cardiotópico conversar com a gente, já tava com uma cara assim de, tipo, tava uma cara meio esquisita, uma cara assustada. Foi conversar então comigo, com os meus pais, e falou que o cardiotópico do Caleb tinha dado uma pequena alteração no coraçãozinho dele. Só que ele não falava o que era. Ele falava uma pequena alteração. Isso é grave ou não? Não falava. Ele desconversava e não falava nada. E os exames meus tinham saído, ele não falava nada mesmo. Então ele falou, então a gente vai deixar a cesárea para amanhã cedo, de manhã. Eu falei, não, tô de jejum. Pelo que eu sei, são 8 horas de jejum. Então se eu tava desde as 1, pode. Ele falou, só tem um horário agora para as 10 horas da noite. Eu falei, pode ser 10 horas da noite. Vamos fazer esse parto hoje. Então ele deixou tudo marcado ali, porque ele tinha outras prioridades. Diz ele que tinha mais parto para fazer em outra maternidade. Então ele foi enquanto eu me preparava. E naquilo, cada vez que o horário ia passando, isso era 7 horas que ele foi. E aí eu liguei pro meu esposo, disse que o bebê ia nascer 10 horas, meus pais já estavam lá, conversei avisaram os pais do Daniel também, que o netinho deles ia nascer, a família toda feliz. E eu fiquei muito feliz porque, meu Deus, eu ia conhecer meu filho, eu ia conhecer o grande amor da minha vida. Mas lá dentro, eu tava com medo, mas uma angústia, sabe? Uma coisa, um sentimento de morte naquele lugar. Eu não falava com ninguém, a minha mãe me conhece, ela sabia. Ela, tudo bem, mas eu não falava. E nesse tempo, a minha cunhada Cássia ligou, chorando muito, falando, Bru, deixa eu orar por você, quero orar por você. Essa noite eu tive um sonho com você e com o Caleb, mas eu creio que o Senhor já está dando livramento. Ela não me contou um sonho na hora. Que o Senhor já está dando livramento. Eu contei para os irmãos o sonho, mas eu não sabia do sonho, fui saber depois que eu saí da maternidade. Ela sonhou que eu ia ganhar o bebê e saía da sala, quando ela me via, estava com um semblante muito triste, em choque, em estado de choque. E que o meu esposo saía abraçado comigo e ela falava, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu não falava, eu estava paralisada. E nisso o meu esposo falava, o bebê não resistiu, o bebê está na UTI, o bebê não vai resistir, o bebê vai morrer. Então ela, com esse sonho, ela ligou desesperada, ela sabia que o Senhor estava mostrando para ela. Então ela ligou desesperada para mim e orou comigo, eu chorei bastante, fiquei com medo porque
Na verdade, uma semana antes de eu ser internada, eu fui visitar minha avó, que na época tinha tido um AVC. E lá tinha um irmão da Deus e Amor, que a hora que ele foi me cumprimentar, ele perguntou pra quanto que era o bebê. E fez uma oraçãozinha, relou na minha cabeça, fez uma oração. O Senhor abençoou o parto, abençoou o bebê, o Caleb, que eu falei o nome dele que era Caleb. Abençoou o parto e livra do vale da sombra da morte. Quando ele falou aquilo, acho que eu me arrepiar agora. Quando ele falou aquilo, eu olhei pra minha mãe olhou pra mim. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu tava sentindo já. O Senhor tava mostrando várias formas. O Senhor tava mostrando. Então, depois disso que ela orou por mim, eu entrei, fui tomar um banho, né? A minha mãe junto. E quando eu fui lá pra ela me ajudar, ela também orou por mim. Que o Senhor nos desse um bom parto, que se fosse tudo certo, tudo da vontade dele. E me abraçou muito, a mãe toda hora em cima, né? Que mãe é mãe, toda hora em cima, abraçando meu pai também, coruja filmando tudo. E até que chegou 10 horas, a enfermeira foi lá chamar a gente. E eu fui então pra sala do parto pra preparar pra fazer a cesárea. Tem de ver seu filho está para nascer daqui a uma hora? O que você tem de ver seu filho vai nascer daqui a uma hora? O que eu vou dizer pra ele? Eu não tenho a dizer. O que você tem a dizer? Seja muito bem-vindo. É? Quando eu entrei na sala do pós-parto, para as meninas me arrumarem lá dentro, tudo certinho, minha esposa entrou comigo, daí foi lá se arrumar.
Isso eu fiquei pensando tudo que tinha acontecido, tudo que tinha passado, o estado que eu tava, porque eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o que, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu tava muito angustiada, eu tava com medo, sabe? E não era pra me sentir aquilo. Eu sei que quando a gente vai ganhar bebê, a gente sente um pouquinho de medo, mas o meu era demais. E eu não tava ansiosa assim, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu não tava ansiosa pra ter aquele sentimento. E pra mim, tudo lá era escuro, tudo me dava medo, tudo me dava um tremor, como se fosse uma coisa de, sabe, de terror, vivendo uma cena de terror. Era muito bem tratada pelas meninas, tudo, mas eu não sabia porque eu tava me sentindo daquele jeito. E aí, no final das contas, o parto era pra 10 horas, o médico, né, se atrasou e chegou às 10h45. Tanto que as meninas até me deitaram na sala lá pra já tomar a anestesia e me falaram, vamos pra lá que tá muito frio, a gente não vai deixar você ir nessa maca gelada, né? Então aí eu esperei ele chegar pra me deitar lá e eu, naquela ansiedade, naquele mal-estar horrível, eu entrei naquela sala escura, estranha, e tava sentindo muita falta de ar também. E daí quando eles deram anestesia certinho, já pegou rapidinho, eu já deitei. O médico chegou, lavou a mão rapidinho, já veio. Com aquela pressa, ele tava com pressa, eu não sei o que ele ia fazer depois, ele tava com muita pressa. E naquilo eu deitei, daí eles já começaram a fazer a cesárea. E eu sentia que eles puxavam, empurravam demais, eu sentia muita falta de ar. Até reclamava com meu esposo, amor, tô com falta de ar, dando com falta de ar, não tô conseguindo respirar. E aquela sala escura, e aquele medo, eu sentia aquele espírito da morte naquela sala, como se tivesse alguém tentando tirar o Caleb de mim, sabe? Eles conseguiram tirar o Caleb, demorou bastante. Eu senti que eles puxavam demais, rasgavam demais, sabe? Porque o Caleb era um bebê muito grande. Então, de repente ele falou, pai, vai perder. Aí o meu esposo foi, tirou foto, eu ouvi o choro mais lindo desse mundo. Dele, eu acalmei meu coração. Mesmo que eu tava com aquele medo que não passou, eu acalmei meu coração. Falei, graças a Deus, meu filho tá bem. Graças a Deus. E eu vi aquele choro, eles trouxeram ele pertinho de mim pra mim ver, pra mim sentir. E foi o momento mais lindo da minha vida, que com certeza um momento para uma mãe é o momento mais lindo que eu conheci. Então, o meu tão sonhado bebê que o Senhor tinha me prometido. Aí eles levaram ele, um bebê muito grande, Caleb nasceu com 3,735 kg e 50 centímetros, bem grande, gordinho, vocês vão ver nas fotos. E eles levaram ele pra lá e terminaram, né, a cesárea, tudo. E nisso eu fiquei 1 hora de observação, na observação que é normal ficar depois da cesárea. E nisso eu adormeci, e quando eu acordei, as meninas já estavam me levando pro quarto. E daí as meninas me levando e uma tava trazendo o Caleb, mas só que eu percebi que ele gemia demais. Daí que a gente fica muito sonolenta, né? Por causa da anestesia, por causa do sangue que a gente perde, então a gente fica fraca. Como eu já tava em jejum, não tinha comido nada. O lindo queixo do paizinho, né? Ai, muito lindo. Olha o cabelo. Que coisa mais linda. Meu pai. Nossa, que fofinha. Nossa, quantos anos ele tem? 23? Nossa, não parece, não. 16, né?
aqui pra mim. Ixi, eu não quero saber, tio. Eu quero saber. Vou ele ali pra aquecer. Tá uma autorização aqui pra você? E eu escutando, daí quando cheguei no quarto, me colocaram já no meu lugarzinho na cama. A enfermeira só pegou ele, colocou ele nos meus pés e mostrava pra minha mãe. Falava, elas tentaram colocar ele pra mamar um pouquinho, ele não quis mamar, ele não chorava, ele gemia de uma forma que ele estava sentindo uma dor insuportável. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deita melhor? Nós vamos levar ela lá no berçário, porque tá gemendo, deve ser frio, viu? Fiquei pra Bruna que nós vamos levar lá, pra ele aquecer mais um pouquinho. Ah, tá bom? Ah, ela também tremendo? Nós vamos meu pai não tem, o pai. Ele foi Ele não na tá? secretaria. A hora que ele quiser saber do Nenê, vocês é só ir lá no porta do berçário e bater, eles falam. Tá ok, então. Pode pedir pra eles. Não, né? É por causa do frio. Ele tá com muito frio. E eu, meu Deus, já tava em choque, já tava nervosa e tudo. E falei, deve ser normal, porque elas estavam falando que era frio, que dava gemendo de frio, que elas iam pegar e levar ele de novo. E aí eu me lembrei de um sonho que a minha mãe teve com a minha irmã, que na época também estava grávida da Laurinha. Eles têm 19 dias de diferença. E a minha irmã também, desde o comecinho da gravidez dela, foi muito complicada. Ela tinha pressão alta, então ela vivia no médico. Então a minha mãe teve um sonho que quando a Bia ia ganhar bebê, eles voltavam com a nenezinha roxa e colocavam nos pés dela, falando que a nenezinha não estava bem. E no sonho era minha irmã. Só que isso aconteceu comigo. E eu naquela hora eu lembrei do sonho da minha mãe e eu vi que a minha mãe estava... Ela não queria deixar transparecer, mas eu vi que ela estava muito preocupada, muito mesmo, porque a gente sabia que eu não estava bem e ela não queria me deixar preocupada, mais preocupada naquele momento. E daí a enfermeira falou que ele estava gemendo demais, que eles iam levar aquele de novo para aquecer, que eles achavam que ele estava com frio. Eu falei, então tá bom, e fiquei tranquila, porque pra mim ele estava com frio. E para os meus pais, e para os meus sogros e o meu esposo também, era frio que eles estavam. E eles levaram, aí por causa da canseira da cesárea, eu adormeci, porque é normal, né, a gente fica cansado, então eu adormeci, fiquei tranquila, porque pra mim estava com frio, eles falaram que estava com frio. Nisso todo mundo foi embora, ficou meu esposo comigo lá. E no outro dia, às 7 horas da manhã, chegou o pediatra me acordando e falando pra mim que o meu bebê tinha ido pra UTI porque ele não estava conseguindo respirar. Que eles iam fazer os exames pra ver o que tinha acontecido e que mais tarde as enfermeiras iam vir me buscar pra mim ver meu bebê lá. Até então, eu nunca tinha entrado numa UTI nem pra ver gente adulta. E no outro dia, quando eu falei, tá bom, então eu voltei a dormir. E porque pra mim meu bebê tava bem. Deve ser algum probleminha do frio, alguma coisa assim, porque eles não falam certinho, sabe? Eu falei, se fosse uma coisa muito grávida, ele ia me falar agora. Aí eles
Eu dormi e no outro dia almocei, né? Tomei banho tudo certinho, porque eu fiquei todo aquele tempo, a gente fica todo aquele tempo em jejum. E nisso já tinha dado, meu esposo tinha ido lá ver ele na UTI, mas só que eles não tinham deixado entrar ainda porque ele não estava pronto. E disse que mais tarde ia vir chamar a gente no quarto para ir ver ele lá. E nisso, meu esposo teve que trabalhar e, na verdade, meu esposo foi para casa descansar um pouco e a minha mãe ficou lá comigo no quarto e nisso eles chamaram. Só que a avó não pôde ir junto, só os pais podem entrar. Então eles me... E eu fui, falei, nossa, vou ver meu filho, vou pegar meu filho. Que eu não tinha pegado ele ainda, eu não tinha nem visto ele direito. Aí, quando eu entrei na salinha, a médica já foi, na hora que ela lavando a mão certinho, foi orientando pra me ter calma, pra mim não me desesperar. Porque ele era uma UTI, tinha bastante bebezinho, bastante prematuro, essas coisas. E quando ela foi me levando pra dentro, lá mais dentrão, tem a semi-intensiva ali e tudo, né? Quando ela foi me levando, ela me levou lá pros fundos. E era onde os bebezinhos mais doentinhos ficavam. Cada vez que ia chegando perto do meu coração, ia, né, ficando mais forte, batendo mais forte. Quando eu cheguei, eu ficava procurando ele, cadê ele, cadê ele? Quando eu cheguei e vi ele lá, todo entubado, naquela situação, eu via que ele não estava conseguindo respirar. E eu via que ele estava todo entubado, que ele estava sedado, para não se mexer muito e piorar a situação dele. Eu vi meu filho praticamente morto. Naquele estado, então para mim foi um estado de choque, porque eu não esperava aquilo. Jamais esperava aquilo. E eu fiquei paralisada assim, e a enfermeira perguntando se eu estava bem, e eu só fazia. E eu olhava, eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Ela perguntou se eu queria sentar. Daí eu fazia assim, daí ela só me deixou ver ele rapidinho, daí começou a apitar os aparelhos dele e tudo, e eu comecei a passar mal, e ela já pegou, já me tirou de lá e falou, vamos pro quarto, depois mais tarde você vem ver ele. Ela falava que aqueles barulhinhos eram normal, que era por causa da medicação, não sei o que lá, sabe? Tudo aquele esquema de UTI. E eu fui pro quarto, aí a mulher voltando no quarto, fiquei me segurando. A hora que eu cheguei no quarto, vi minha mãe, eu não aguentei. Mas eu chorei que nem criança. Eu não queria saber se tinha mais gente no quarto, tinha mais uma gestante com o bebezinho, com a família dela no quarto. Eu não pensei se tinha gente no quarto. Eu só queria chorar. E eu fui perto da minha mãe, e a minha mãe, daí? E eu chorava. Desesperada, eu chorava. Nem criança, chorava. E a outra família ficou assim, meu Deus, o que aconteceu? Daí a moça que estava comigo no quarto sabia que ele tinha ficado no UTI, até eu escutei ela falando, o bebezinho dela tá na UTI. Ela foi ver o bebezinho dela, tá na UTI, primeiro filho dela. Ficou aquele clima, e minha mãe só me abraçou e falou, minha mãe só me abraçou no momento, se segurou para não chorar junto, porque imagina a dor da minha mãe, eu penso como mãe, imagina a dor, ver minha filha naquele estado. Então ela me abraçou e eu chorava e falava, por que, mãe? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Minha gravidez era tão boa, por quê? E eu não entendi o porquê. E aí ali começou ainda mais a apertar minha mão. E naquele momento todo, ela ficou lá, me abraçou e não falava nada. Só falava calma, porque eu tava com a barriga toda aberta. Então, tendo tudo aqueles perigos, da depressão pós-parto, e tinha um leite que tinha que descer, e tudo, né? Aí eu chorei bastante, daí ela pediu pra me deitar, me acalmar, e nisso eu adormeci, pra até que chegasse o horário, se eu não me engano era 2 horas,
A gente tinha 30 minutos para ver o filho na UTI e era 2 horas o horário de visita. Tinha o horário à tarde e o horário à noite. E eu não vi a hora de tirar esse momento para mim ir lá ver meu filho. E até que daí meu marido, eu acho que a minha mãe, eu não lembro direito, porque foi tão traumático, tem coisa que eu não lembro detalhe. E não lembro se foi eu que liguei, ele ligou para saber do Caleb, ou se foi minha mãe que ligou para ele e pediu para ele ir. Mas aí à tarde ele tava lá pra gente visitar o Caleb. E nisso minha mãe foi pra casa descansar, almoçar, descansar um pouco, porque ainda tinha minha irmã que tava quase ganhando bebê junto. Quando ela chegou em casa, isso a minha irmã conta, ela contou. Quando ela chegou em casa, ela tava segurando todo o sentimento lá pra não deixar desesperada, então ela desabou, ela chorou demais, falando: meu Deus do céu, se o senhor não tirar o Caleb de lá, a Bruna vai morrer junto. Tenho certeza que a Bruna vai morrer junto. E a gente sabia que o caso do Caleb era um caso muito, para ele estar no UTI do jeito que ele estava, era um caso muito ruim, né? Então, era um caso muito grave. Mesmo a gente não sabendo o diagnóstico dele ainda. Então, ela chorava demais e como mãe, eu tenho certeza que ela não queria que eu passasse por aquilo, pedia muito a Deus que entrasse com providência. Seja o que fosse, ela já sabia o que era. Sabia que era Deus dando um jeitinho de abrir meu olho. E quando chegou na hora de eu visitar à tarde o Caleb com meu esposo, a primeira vez que ele viu lá, ele foi ver ele daí, foi muito dolorido de novo. Olha como ele dorme bonitinho. Olha sugando leite.
mexer não, Pia? Garotão. Essa boquinha seca que é alta. Eu vi um sorriso aí, hein? Mama tudo. Mama tudo. Fica bem docinho. O tamanho da perna dele. Os dedinhos. Você pegou isso, né? Claro que você pegou. Essa risadinha dele. Cadê o pintinho da mamãe? Cadê o pintinho da mamãe? Olha só. Arrumou tudo de maneira agora. Sério? Que fome, meu Deus. Que fome que tá. Um rostinho ali tentando ir. Vamos colocar a toalha ali debaixo da mãozinha dele. Tá aqui ainda. Papai também tá aqui ainda. Deus te abençoe, filho. Né? Daí veio a pediatra e falou que os pediatras só iam no período da tarde. Daí veio a pediatra e disse que o bebê estava muito ruim, que ele não estava conseguindo respirar sozinho, que provavelmente ele estava passando da hora de nascer e ele tinha tomado mecônio, ou seja, ele fez cocô no líquido amniótico e tomou esse líquido sujo, e que ele teve hipertensão pulmonar, que é o que pode acontecer quando o bebê toma. Para ser mais específica, a hipertensão pulmonar é uma condição em que a pressão arterial é anormalmente alta nas artérias dos pulmões. Esse problema, além disso, costuma sobrecarregar o lado direito do coração, podendo levar a complicações mais graves de saúde, que foi o caso do Caleb.
Então, ele estava sobrecarregando o coraçãozinho dele. Então, por isso que eles sedavam ele, por isso que ele estava entubadinho, porque com a presença dos pais, já na barriga o bebê já fica, já reconhece tudo. Então, com a presença dos pais, ele ia se mexer mais ainda, ia sobrecarregar mais ainda. Então, depois disso, eu fiquei ainda lá mais aquele dia, mais o outro dia, né, os 2 dias normal, quando a gente ganha bebê. Eu fiquei lá e nisso muita angústia, muito choro. Toda vez que eu via ele, eu não podia pegar ele. Toda vez que eu via ele, estava naquele estado, paradinho, sem respirar direito. Os vídeos mostram, como vocês estão vendo, os irmãos estão vendo, o vídeo mostra, se você perceber bem na respiração, na barriguinha dele, ele não conseguia respirar. Mesmo com o aparelho, 100% do aparelho, estava 100% do aparelho respirador, tudo. A 4ª noite eu ia em alta, o médico foi lá para me dar alta. E na hora que as meninas foram trocar meu curativo, que tava com uma secreçãozinha, elas foram trocar o curativo, a menina puxou demais e nisso ela arrancou, porque a minha cesárea foi colada, mas em cada pontinha tinha um ponto e o resto era toda colada. Então ela puxou com muita força e acabou arrancando um ponto. E eu não vi, doeu, porque depois da cesárea a gente fica todo dolorido. Doeu demais. E eu chorava demais, porque eu ia embora, ia deixar ele ali naquela situação, eu queria estar perto. Eu tava lá na maternidade, ia 2 vezes, mas eu tava perto, eu sabia que eu tava perto, eu sabia a salinha que ele tava. Agora se eu fosse pra casa, meu Deus do céu. Então chegou na hora de ir embora, eu chorei muito, meu esposo estava comigo e falava pra mim ter calma, que eu tinha que ter calma. E pedir pra Deus, orar a Deus. Então eu fui pra casa da minha mãe, né? Quando eu cheguei lá, tava todos meus irmãos, toda a família reunida, porque a gente nunca passou por isso na família, assim, né? No caso de um bebezinho. E todo mundo sabia que era o meu sonho, era o meu tão sonhado bebê. E quando eu cheguei lá, a família toda, e eu queria ficar sozinha no quarto, sozinha, eu queria dormir, esquecer, sabe? Porque doía demais, eu sabia o jeito que ele estava, eu via ele, doía demais. E quando eu cheguei no quarto dos meus pais que eu fiquei, eu não aguentei e desabei chorar de novo, chorei muito, abracei minha mãe, chorei. E todo mundo via, não, você não pode ficar assim, não pode. E eu falava, mãe, não aguento, mãe. Não aguento ver ele lá, naquela situação, todo entubado, tadinho, sofrendo um monte. Aí foi aí que a minha mãe começou a conversar comigo de novo, que ela já vinha me alertando antes. Começou a conversar comigo de novo, falar, Bruna, você tem que fazer propósito com Deus. Você sabe que você cresceu na igreja, está aí fora da igreja. Tem que fazer um propósito com Deus, pede para Deus falar com você. Você sabe que o caso do teu filho é caso de vida ou morte. Isso depende de você, depende do que você vai fazer da tua vida. Você é uma escolhida do Senhor, o Daniel é uma escolhida do Senhor. Vocês sabem disso. E, infelizmente, quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Isso não é porque Deus ele é ruim, ele é do mal. Não, porque Deus é misericordioso. Quando Deus é misericordioso, Ele me amava acima de tudo, que Ele me deu mais uma oportunidade. Eu podia ter morrido. Eu sabia que se eu morresse, meu filho morresse, eu sabia, ele era só, mas eu sabia que eu não. Eu sabia o estado que eu estava. Imagine, vivi a minha vida inteira na igreja, servindo a Deus, e por causa de um deslize meu, Deus me livre, perder a salvação. Então, quando conversei com ela certinho, falar, mãe, chorando, mãe, eu largo tudo, mãe. Vou pedir, faço propósito com Deus agora, eu largo, eu queimo tudo, eu jogo tudo fora. Se Deus tirar meu filho com vida daquela UTI, eu volto para a igreja, eu volto do jeito que Ele quiser, porque eu sei que agora é só Ele que vai tirar. E com isso tudo, todo mundo foi para casa, foi descansar. No outro dia, eu entrei no Facebook, né, bastante recado de muita gente, eu não consegui nem dar conta de responder, porque os irmãos todos falando que estavam orando pela gente, orando pelo Caleb, porque bastante dos irmãos sabiam
a luta que eu tive para engravidar e qual foi a bênção, as meninas também sabiam. Então, aí eu entrei e tinha um recado da irmã, uma irmã que eu nunca vi na minha vida. Sei que ela era de Belo Horizonte e nisso ela mandou bem simples o recado, com palavras bem simples, foi direto ao ponto. Falou: tudo isso está acontecendo porque está fora dos caminhos do Senhor. Foi bem específico também. E a irmã, eu acho que nem me conhecia, nunca vi ela. E tudo isso está acontecendo porque você está fora dos caminhos do Senhor. Deus te quer como antes. Deus te quer na santidade, do jeito que você cresceu, do jeito que Ele te ensinou, louvando a Ele, adorando a Ele. E a partir do momento que você fizer um concerto com o Senhor, Deus vai agir e vai tirar teu filho daquela UTI, se você crer. Mas você tem que fazer um concerto. Então na hora eu chamei minha mãe, porque meu esposo já tinha voltado a trabalhar, né? Eu chamei minha mãe, li pra minha mãe e a gente se arrepiou muito lendo, porque a gente sabe quando a coisa é de Deus, a gente sente quando Deus está falando, é diferente. Então, e eu falei pra minha mãe de novo: mãe, eu largo tudo, mãe, eu não quero nem saber disso, se eu pudesse eu ia lá agora e queimava tudo aquelas coisas, não quero nem saber, mãe, não quero, eu só quero que Deus tire meu tão sonhado bebezinho daquele lugar. Tá sofrendo por causa de um pecado meu, de um erro meu, e ele tá sofrendo, mãe. Eu largo tudo, falei: Deus, eu largo tudo, faço tudo que o Senhor quiser. E foi uma experiência incrível, porque antes não é que eu não conhecia Deus, conhecia, mas não do jeito que eu conheço agora, que é totalmente diferente. Então, aí eu mandei para aquela irmã de novo, que eu sabia do que a irmã estava falando, que Deus já havia falado comigo antes através dos meus pais, mas que profeta em casa nunca tem valor, né? Então, eu sabia o que eu tinha que fazer e que eu estava disposta. A gente tinha feito concerto com Deus, consertar minha vida, ser como eu sempre fui, porque eu lembro quando eu saí naquele estado todo na rua, eu me olhava no espelho, o Espírito Santo de Deus me acusava. Eu pensava: será que se alguém me ver desse estado na rua vai achar que sou crente? Vai achar que sou evangélico? Quantas vezes muitas pessoas vinham me evangelizar e eu sentia vergonha de falar que eu era evangélica naquele estado. Aquela roupa toda chamativa, bem coladinha, e uma coisa que, gente, eu era uma mulher casada, não precisava ficar mostrando o corpo, né? E principalmente por ser evangélica, crescer num lugar que a sensualidade a gente sabe que não convém. Então eu falei para aquela irmã que eu sabia do que Deus estava falando, que Deus já tinha me cobrado, e que eu tinha feito concerto com Ele. Deus sabia que Ele queria de mim, que Deus tinha usado ela para falar comigo mais uma vez, que eu fiz propósito com Deus, o Senhor falar comigo mais uma vez, se fosse aquilo mesmo que Ele queria, que eu ia fazer. Então, aí a irmã falou comigo: então conte 3 dias e verás o agir de Deus. E mandou aquele hino da Voz da Verdade: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu ouvi aquele hino e chorava. Meu Deus, como eu chorava, como eu sentia a presença de Deus pertinho de mim. Jesus amado. Quando ela falou: conte 3 dias e verás o agir de Deus, eu tive uma fé. Eu não sei de onde eu peguei aquela fé, irmãos. Aquela fé, e puxei pra mim e eu falei: eu tenho certeza que Deus vai tirar ele de lá. Tenho certeza. Porque o concerto que eu fiz com Deus é de coração sincero, puro. E eu tenho certeza que Deus ouviu. Isso era na quinta. Na sexta de manhã eu cheguei lá para visitar ele com meu esposo. Manhã não, desculpa. Na quinta tarde, no horário da visita, cheguei lá. Veio uma pediatra, todo dia me dava pediatra. Veio uma pediatra e quando eu olhei para ela, eu já falei: ui, que cara estranha. E ela veio
pra gente, a gente já chegou esperançoso, né? Que Deus tinha falado, e eu criei, meu esposo criou junto comigo, minha família criou junto comigo, Deus, porque Deus falou que ia me dar um filho, me deu um filho. Isso só tinha acontecido por causa da minha rebeldia. Então, se eu cresce de novo, Deus sabia do meu conserto sincero com Ele, então Deus ia tirar ele de lá, porque Deus, quando fala, Ele cumpre. E eu tinha fé. Eu tinha uma fé, uma força, porque a gente, quando é mãe, né, a gente tira força, tira fé da onde não existe. E naquela hora, e na quinta-feira, minha mãe me propôs pra gente começar uma campanha de 21 madrugadas em favor do Caleb. Porque Deus falou que então a gente ia buscar. E ali naquela primeira noite já foi muito tensa, porque toda hora que a gente levantava para orar, a gente ouvia barulho na casa. A gente sabia que estava lutando, o inimigo estava lutando mesmo, porque ele sabia do propósito, né, de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado e ele sabia que tinha perdido, porque o meu foco era Deus, e a experiência que eu tinha tido com Deus, eu jamais largaria dele outra vez, jamais. E chegou então, lá eu vi aquela pediatra com aquela cara meio brava, assim, e ela chegou e foi direto ao ponto e falou: mãe, pai, não tenha muita esperança. Não tenha muita esperança, porque o Caleb, por causa da hipertensão, ele ainda está respirando 100% pelos aparelhos, e ele começou a ter convulsão devido forçar, né, que nem eu li ali para os irmãos, devido a forçar o pulmãozinho, forçar, sobrecarregar o coração. Ele está com um probleminha no coração e ele está tendo convulsões, tudo por causa da hipertensão pulmonar, que é o que acontece ali, pode ter complicações mais graves. Então ele piorou de um dia para a noite. E Deus tinha falado 3 dias, era o primeiro dia. Vai dar tudo certo, garotão. Gostoso. Tchau, meu amorzinho. Papai tem que... Acho que sim. Tô todo mundo indo embora, não tá? Aí, como ninguém chamou, vamos ficar aqui um pouco mais. Pra galera que não sabe, isso daí, essa luzinha aí é um banho de luz. Aquilo abalou um pouquinho,
Mas eu saí de lá, meu esposo ficou bem entristecido. Eu falei, amor, eu tenho fé que Deus vai tirar ele de lá. Confia em Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. Eu tenho fé, Deus vai tirar de lá. E eu tava com a fé 100%, abalou só 10%, 90% ainda tava lá. E eu cria no Senhor, eu cria. Final de semana era o dia dos avós irem. Então, no segundo dia, no sábado à tarde, o meu sogro Natal foi comigo pra ver. E quando a gente chegou lá, eu fui com meu coração a 1000 por hora, 1000, porque eu fiquei com medo de, também a gente é falho, a gente é ser humano, com medo de chegar lá e ele tá pior de novo. Eu cheguei lá no sábado, tinha trocado de pediatra, tinha uma japonesinha, né? E ela chegou, você que é a mãe do Caleb? Eu já fiquei, sim, você que é a mãe do Caleb? Sim, como que ele tá? Perguntei. E ela, olha mãe, desse jeito, olha mãe, Caleb, ele melhorou 70% de ontem pra hoje. Eu fiquei assim, né? Eu sei que eu esperava que Deus ia agir nos 3 dias, mas eu fiquei, Jesus amado, que alegria de ouvir aquilo. E não era ainda, não parou para aí. Ela falou, ele de ontem para hoje melhorou 70%. E as convulsões, a gente começou com medicamento, parou as convulsões. E a gente fez outro exame no coraçãozinho dele hoje de manhã e ele não tem mais nada no coração. Então, ele está respirando 20% só pela máquina. E ele é um milagre, porque ontem ele estava muito ruim e hoje ele deu essa melhora, tremenda essa melhora. E na hora, o meu sogro sorrindo bastante, glorificando a Deus, e eu não sabia se eu abraçava ela, se eu beijava ela, se eu tinha vontade de fazer isso. E eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia, se eu sabia falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu coração encheu de novo de fé, de esperança, porque eu sabia que Deus ia tirar de lá. E ela disse, conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo ainda menos a máquina, para ele ir acostumando, tentando respirar sozinho. E provavelmente amanhã a gente já tira ele da máquina e já coloca na caixinha, que os irmãos vão ver no vídeo ele. Então, eu fui pra casa, quando cheguei em casa, minha mãe aflita esperando, né? Esperando pra saber o que tinha acontecido, porque no dia anterior ele tava muito ruim. Quando eu cheguei lá, minha mãe, comecei a contar pra ela, tadinha, ela chorou demais, tadinha. Daí eu não aguentei, chorei junto, daí minha irmã chorou, todo mundo chorou junto, porque, nossa, Deus foi tão bom, Deus foi tão grandioso, porque ele é o dono da vida, ele estava esperando um passo meu, eu dei. E então, daí foi um dia muito feliz, minha esposa chegou em casa depois do serviço e contei pra ele tudo. E nessa luta toda, a minha cesárea que eu tinha comentado antes, que a menina tiraram um ponto, ela abriu um buraco mais ou menos desse tamanho. E como ela era colada, ela abriu um pouquinho, infeccionou demais. Tinha mais ou menos umas 2 ou 3 camadas infeccionadas, porque quando ele faz cesárea são 7 camadas cortadas, então tinha 2 ou 3, jorrava a infecção lá de dentro. Eu ia no médico, o médico sumiu, não falava nada, só falava pra mim, mandou fazer uns exames e falou pra mim mandar por e-mail pra ele o resultado, nem pediu pra mim retornar. Então eu fiz os exames, a infecção já estava no meu fígado. Eu ia pra maternidade, eles não podiam fazer nada porque ninguém assumiu o erro do outro médico. E nisso abriu um buraco grande, profundo e infeccionado, então foi jogando infecção. Aí tinha um pouquinho colado dentro, depois abriu mais um buraquinho e depois na outra ponta abriu mais um buraco. Então foi, né? A infecção vai comendo por dentro. E eu tomando antibiótico, graças a Deus que eu tenho a minha tia Célia, a gente chama ela de Bié, que foi um anjo enviado por Deus para cuidar de mim, porque eu tenho certeza que se ela ela é enfermeira no HC, então ela tem bastante contato lá dentro e ela cuida,
ela sabe, conhece bastante disso, né? Então, se ela não tivesse cuidado de mim, eu tenho certeza que eu teria morrido por causa da infecção, porque já tava no fígado, então é rápido, né? E eles não podiam fazer nada, eles não faziam nada, eles tinham abandonado, jogado. E por causa, eu acho que um pouco de se esforçar para ir direto lá, porque na maternidade tem a rampa ou tem a escada para você subir. Então, eu queria ver meu filho. Eu fiquei um dia sem ver ele, não tem, meu Deus, eu fiquei desesperada. Pelo menos uma vez eu tinha que ir ver ele. E chegou, eu não sentia dor na cesárea, não sentia nada. Eu acho que Deus anestesiou, ou a adrenalina, o meu medo de perder ele era maior, que eu não sentia dor nenhuma, aquele negócio horrível do jeito que tava. E graças a Deus, Deus usou a minha tia, que me ajudou bastante com a infecção, tudo. E então, no terceiro dia no terceiro dia, que é o domingo, eu cheguei lá pra visitar ele com a minha mãe. Daí à tarde, aí à noite meu esposo foi ver ele, no sábado à noite foi ver com a avó Márcia, que é a mãe dele, a avó paterna. No domingo à tarde, e aí eu e minha mãe, e domingo à noite, e aí meu esposo e meu pai. Aí, quando foi domingo à tarde, eu fui lá, ele ainda tava respirando pelos aparelhos. Ela disse que tentou tirar, mas ele cansou muito, então... Mas eu sabia que tinha até domingo pra ele sair. Então... Aí eu vim pra casa, tudo. Tava esperando em Deus, confiando no Senhor. Deus fez ele melhorar 70% do dia pra noite. Então, quando o meu esposo foi visitar ele à noite com meu pai, chegou lá. Amor, você não vai nem acreditar, mas nós já não precisamos mais respirar através da máquina. Olha a máquina ali totalmente desligada. Tadã, nosso garotão tá respirando sozinho. Uhul. E olha só. E olha só como que tá a respiraçãozinha dele. Tá roncando de tão profundo tá o sonho. Tá embora, não? Esse negócio lá em cima dele aqui é pra umidificar o ar, porque tá quente aqui. E qual a porcentagem? A gente se pergunta qual a porcentagem que ele tá respirando. Nossa, tá dormindo gostoso. Ele tá respirando entre 94% e 93% sozinho. Viu? Que bonitinho. 94, 93. Chegando já até 96 enquanto a gente já tava aqui. Ele tá bem tranquilo, graças a Deus. Muito bonitinho. Ó, subiu pra 95. Viu? O batimento é 133. Bem bonitinho, dormindo, respirando, fazendo de tudo pra sair daqui o mais rápido. Se espreguiçando um monte até agora há pouco. Não tá incomodado de não poder se mexer, tadinho. Como é que eu consigo fazer isso? Vamos ver se dá pra vocês ouvirem ali o ronquinho dele. Só não vou chegar muito perto porque senão a médica vai brigar comigo. Olha ele sentando se mexer. Graças a Deus já deu tudo certo. A mãozinha tá na água pra não tirar o caminho da boca. Nossa, mas olha só que garotão perfeito. Tá aí o nosso milagre. Nosso pequeno, grande milagre. Sonhando assim. Oh, que gatinha. O que você quer?
Você quer o pai? Você quer a mãe? Cadê? Hoje você não quer sorrir, né? Hoje você só tá... Ah, só porque eu falei. Sorrisinho de canto. Que gracinha. Ai, graças a Deus. Eu não gosto que mexe no pé dele. Ele não gosta que mexe no pé dele, ó. Ele fica todo, ó lá, ó, viu? Viu, ó? Ele quer sair de todas as maneiras possíveis daqui. Os médicos não querem liberar mais ele. Tem que sair, né? Opa! Que lindo. Que Deus continue te abençoando, filho. Mais ainda. Glória a Deus, foi isso que aconteceu. Ele já estava na caixinha, esperando pela caixinha para não sobrecarregar muito, como ele estava aprendendo a respirar ainda. E a médica falou que deixou recado pelas enfermeiras que na semana ele já ia, eu achava que ele já ia sair do TI, né? Tava ansiosa, mas não, na semana ele ia ainda se adaptar um pouquinho mais com a caixinha, porque se eu não me engano é 48 horas para se adaptar. Eles tiram da caixinha, ele vai aprender a sugar, né? O mamazinho, aprender a mamar, essas coisas, para depois sair. Então, mas eu já sabia que Deus já tinha feito milagre. Eu sabia, tinha certeza que meu filho ia sair de lá. E daí eu fiquei meio ansiosa para ele sair logo, porque eu ainda não tinha pegado meu filho nos braços. Eu ainda não tinha apertado ele, eu não tinha beijado, eu não tinha feito nada. Eu só relava nele meio com medo ainda. Mas eu sabia que o Senhor ia tirar ele de lá logo, e era certeza. E eu já tinha feito concerto com Deus, então eu nem chorava mais. Meu coração regozijava de alegria. Eu lembro que antes, quando eu estava sem Jesus, era tristeza. Eu sentia tristeza, não sabia por que eu estava triste. E Deus, eu tive uma experiência tão grande com Deus que Ele alegrou a minha vida, o meu viver, e eu não via a hora de poder servir a Ele, de cantar, de louvar, de trocar todas as minhas vestes, chegar em casa e jogar tudo aquilo fora, mudar totalmente meu guarda-roupa, mudar totalmente a minha vida, porque o que eu mais queria era testemunhar, contar para o mundo inteiro o que Deus tinha feito na minha vida, porque Ele me amava, porque Ele me deu mais uma oportunidade. Eu podia muito bem ter morrido, mas Deus não. Quando Deus ama, Ele dá a oportunidade. A pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que ter fé, a pessoa tem que acreditar em Deus, a pessoa tem que abrir mão do mundo, a pessoa tem que abrir mão daquilo que talvez ela até mais gosta, para servir a Deus. Porque Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é paz. E a partir daquele momento que eu fiz o propósito com o Senhor, reinou a paz no meu coração. E várias irmãs ali da igreja, nisso Deus ainda foi trabalhando, porque Ele queria que a gente voltasse para o ministério que a gente tinha saído no começo, né? Que é a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, que a gente cresceu, a igreja do pastor Edemar. E que Deus queria que a gente voltasse para lá, porque Deus tinha uma obra inacabada. Talvez mais para frente, a irmã falou, talvez mais para frente Deus tinha outros propósitos, mas ainda tinha uma obra ali que não tinha terminado. Aí eu falei até conversando com a minha mãe no almoço, antes da irmã Rosilde visitar a gente, a mamãe falou, e se Deus mandar você voltar para PJC, né, que é a sigla da igreja PJC? Falar, mãe, eu volto, né? Porque eu volto, né? Eu vou fazer tudo que Deus mandar, o que Ele quiser, eu vou fazer. E vou fazer de bom coração, porque eu amo Ele demais. Olha o que Ele fez por mim, pelo meu filho, pela minha família. E aí a irmã foi lá e Deus deu um jeito, a irmã não sabia de nada. Deus falou pela palavra, Deus falou,
através dela, que o Caleb não estava sofrendo mais, que Deus estava cuidando dele, que faltava ainda uma decisão, que Deus estava cuidando dele, dentro das palmas das mãos, desse jeito, cuidando dele. Nossa, Deus falava, Deus agiu assim, ó, porque Deus falou que tinha pressa da obra. E daí Deus mandou também, e junto com ela foi a Irilane, o Kelsey, foi a irmã Iraci, muito querida, Deus tinha tocado, eu nunca tinha visto ela também, mas Deus tocou o coração dela ir lá contar o testemunho lindo que Deus falou, através do testemunho dela comigo. Tudo Deus usou, Deus falou. E meu coração já estava em paz nessa parte do Caleb, que eu sabia que ele ia sair de lá. Ainda na segunda ele estava na caixinha. Aqui tá o nosso garotão. Ele tá até fazendo uns barulhinhos. Viu? Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo. Vai... Ele tá muito bonitinho. Ele tá com a sondinha agora ao invés de na boca. Não é isso. Olha só que piá bonitão. Que piá fortão. Até agora há pouco ele tava abrindo a boca de sono. Ó, mexendo as mãozinhas e tudo mais. Ó, que bonitinho. Tá vendo? E aí? Não vai abrir a boca de volta? Falei pra você abrir que a mamãe ia querer ver. Você abrir na boca de sono. Uau! Hoje a médica tentou deixar ele sem a caixinha, mas ele cansou um pouco e daí voltou pra caixinha de volta. Mas que ele tá respirando sozinho, ele tá. Uns barulhinhos que ele faz na hora de dormir. Pior que ele não vai abrir a boquinha, mas ele tava até agora abrindo a boquinha. Tipo aquele de som de bebezinho mesmo. Ah, eu já falei, né? A sono tá no narizinho ao invés de tá na boca. Mas não é pra ele respirar, é só pra ele se alimentar. Daí ele tá com a medicação, a médica diz que ele vai ficar com antibiótico durante 7 dias. Tá? E ele tá tentando empurrar essa caixinha desde quando eu cheguei e tentar tirando. Ele tá tentando tirar esse fiozinho desde quando eu cheguei também. Ele tá incomodado. Acho que ele respirou um pouquinho o ar puro e agora queria um pouco mais. Olha só, olha. Bonitinho. Garotão do pai. Graças a Deus, cada dia que ele passa, ele tá melhor. Olha só, tá assim o dia inteiro. Toda hora que eu tô aqui, ele tá se mexendo. Caixinha, na terça-feira ele já tinha saído da caixinha. Ele já tava... Cheguei lá à tarde e pude amamentar ele pela primeira vez. Que é nada com nada. Gostoso. Pegar ele pela primeira vez, eu não sabia nem, eu tinha medo de pegar ele, porque pra mim bebê já é sensível. Agora imagina um bebê assim que tá lá no TI, né? Apesar dele já tinha saído da caixinha, espinou sozinho tudo. Vi ele acordadinho, ouvi o choro dele. Eu só ouvi o choro dele quando ele nasceu.
Só aquele só miadinho de gato, mas choro, eu nunca tinha ouvido. Nossa, que delícia aquele choro. Jesus amado, que gostoso aquele choro. E então eu pude amamentar ele pela primeira vez. E foi um momento muito bom, muito mágico pra mãe, pra gente, que eu sempre sonhei amamentar. Infelizmente, só pude amamentar ele durante uma semana, porque devido ao estresse que eu passei, devido a tudo isso, né, preocupação, tudo, o leite da mulher seca, o meu leite infelizmente secou. E Deus foi agindo, no final das contas, o Caleb ficou 17 dias no UTI. Ele faz meia hora que tá aqui e ele não acordou por nada. Cantei. Não, foi só um sorrisinho pra enganar o pai. Mas isso dali é só pra enganar, tá? Ele não tá. Ele tá bem vermelhinho. Ele tá sonhando. O vô já. Tá com soninho, é? O que foi, cara? Tá espreguiçando. O que? Tá com frio? Não tá? Vou tirar. Cara, que gostoso. Ele tá dormindo tipo feito um bebê. A mãozinha dele. Você viu? Vamos ver se cobrindo ele. Tira. Acho que não vai tirar não. Mas ele tá bem bonzinho. Pena que eu não consigo ver nada dos olhinhos dele. Cantando, dançando, pulando, cutucando, fazendo cosquinha. Mas acho que ele acorda? Não. Mas nem pegadeira. Não, viu? Tá bem de boa. Bem tranquilo. Né? Caleb. O Elcio proclamando o pai. Acho que ele deve estar sonhando agora mesmo, com certeza. Então ele tá apertando a mão. Se essa rua fosse minha. Olha, ele tentando agarrar minha mão. Eu mandava brilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Tá acordando. Falei que ele ia acordar só agora. Se essa rua papai tá aqui. Papai tá aqui com você. Agora vai dormir de volta, né? Nesta rua tem um bosque que se chama. Cadê o amorzinho do pai? Mas comparado ao carro,
pra nada. Caramba, foi o dedo do meio, velho. Vocês viram aquilo? Pode não. Não pode. Vamos cobrir neném, porque a gente daqui a pouco vai ir. E a gente tem que estar bem quentinho. Ah, ele não gosta. Tampa o braço dele. Ah, colocou lá pro outro lado o bracinho. Tinha um paninho aqui. Já pra ele não babar ali o negócio. Mas que amor. Ah, e a propósito, todos os equipamentos estão desligados. Ele não precisa de nada mais. Tá com o negocinho no pé, mas tá desligado. Né, vô? Alguma coisa aí. Viu? Participação especial do vô e vai. Acho que a gente vai indo agora. E fizeram todos os exames. Ele saiu de lá 100%. Ele saiu de lá curado. Ele saiu de lá, o meu tão sonhado bebezinho, sem sequela nenhuma, porque ainda tem gente que sai da hipertensão pulmonar, mas sai com muita sequela, tem que tratar e cuidar pro resto da vida. Não, ele saiu sem sequela nenhuma. Ele fez vários exames, deu tudo certo, uma criança perfeita para a glória do Senhor Jesus. Hoje tá aqui, onde dia 21 de julho de 2015 ele fez 1 aninho. Pra quem me tem no Facebook sabe como ele é um menino sapeca, como ele é bagunceiro, como ele é arteiro, como ele gosta de cantar, como ele gosta de falar, como ele é lindo. E graças a Deus tá cheio de vida. Quem olha, duvida que ele ficou mal assim na UTI. Pra todo mundo que eu conto, todo mundo que eu vou e falo, é um milagre de Deus. Todo mundo realmente é um milagre de Deus. Hoje, graças a Deus, eu sirvo a Deus do jeito que eu sempre fui. Na verdade, agora eu sou uma mulher transformada. Agora, eu tive um encontro, uma experiência com Deus muito grande. E agora nada nesse mundo é acima dele na minha vida. Deus é tudo pra mim. Voltei a compor, voltei a louvar. Ainda não 100%, porque como a maioria de vocês sabe, eu já tô esperando outro bebezinho. Já tô de 32 semanas do Samuel, por isso que tá com essas bochechinhas aqui, ó. 32 semanas do Samuel, que é pra chegar no dia 14 de setembro. Já tá um bebezão grandão judiando da mamãe. Tô com uma gravidez de alto risco de novo, mas graças a Deus, comparado do Caleb, não é nada. Estou com uma médica super excelente, que tá me ajudando bastante, já mandou pra nutricionista, tudo. Não engordei tanto que nem a do Caleb, ainda tô no peso. Graças a Deus engordei só 11 quilos, não vou engordar mais, porque Deus tá cuidando da gente, Deus tem dado livramento, Deus tem cuidado de nós, porque agora a gente tem esperança, agora a gente tem Jesus. E meu esposo tá comigo na igreja, a minha família comigo na igreja servindo a Deus. E uma coisa que é incrível, o Caleb ama cantar. Adora, tenho certeza que ele vai ser um levita também, vai ser pregador da palavra do Senhor. Samuel também tenho certeza, porque Deus tem um plano para tudo. Desde o comecinho, quando eu conheci meu esposo, Deus tinha um plano na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. E agora, mais do que nunca, o que eu quero é contar o meu testemunho. Demorei muito, mas eu já vinha contando boca a boca, mas eu fiz propósito com Deus. Contei na igreja, fiz propósito com Deus de contar no meu canal do YouTube e nas redes sociais o nosso testemunho, para ficar, para edificar a vida dos irmãos. Às vezes uma pessoa pode ouvir esse testemunho agora e aceitar Jesus, conhecer Jesus, saber que Ele pode fazer. Aquilo que você tanto precisa, Ele pode fazer. Se você tiver fé, se você abrir mão de tudo para servir a Deus do jeito que Ele quer, Ele pode fazer. Ele pode mudar a sua vida, mesmo que você pense que você não tem o direito, que você é um pecador, que Deus não vai te perdoar.
querido, Deus te ama do jeito que você é. Ele vai te transformar para você viver em paz. Porque quando a gente abre mão de tudo para viver para Deus, a gente tem tudo. Quando você tem Deus, você tem tudo. Tem paz. Porque no mundo tudo é ilusão. Se você viver sem Jesus, você vai se decepcionar a sua vida inteira. Pode até uma hora te dar uma alegria, uma festinha, alguma coisa. Mas comparada à paz e alegria que só Jesus dá, não tem, não existe. A minha cesárea ficou 2 meses nessa luta ainda com ela, mas Deus deu a vitória. Como eu falei, usou minha tia Célia para cuidar de mim, fechou a cesárea. Graças a Deus, a gente sofreu bastante, mas o Senhor trabalhou nessa parte também, tudo, graças a Deus. Hoje eu sou feliz, sou alegre, sirvo a Deus de todo o meu coração, amo o meu ministério, amo o meu pastor, amo a minha igreja, amo Deus, amo a minha família, todo mundo que me ajudou, estava do meu lado, todo mundo que orou por nós. Muitas pessoas que eu nem imaginava me mandavam recado. A igreja de Cascavel tá orando, a igreja de Chapecó tá orando, a igreja de Pinhalzinho, de Minas Gerais tá orando por vocês. Eu me senti tão amada, tão querida. E eu agradeço a Deus. Eu não conheço todo mundo, mas eu peço para que Deus sabe, Deus conhece, para que Deus alcance. E hoje em dia tá aí o meu milagre. Eu só não mostro o Caleb hoje porque ele tá na casa do vovô e da vovó, do vovô Natal e da vovó Márcia. Mas eu vou deixar aqui algumas fotos dele, do meu piazinho, do meu grande milagre de Deus, chamado Caleb Daniel. Que Deus abençoe, que Deus fale no seu coração profundamente. Esse vídeo ficou enorme e espero que você tome uma decisão do rumo que vai tomar na tua vida, porque se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem esperança. Se você tem Deus, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Porque com Deus, tudo é perfeito. Deus abençoe.
Tá gostosa a banana?